Nação Alviverde, vamos acompanhar o pós-jogo de Palmeiras e Botafogo. Créditos na descrição. Vamos lá? Sobre essa... Muito bem, então ouvimos aí as entrevistas, a reta final do jogo, de poucas oportunidades de quando nós começamos a passar aqui nos acréscimos, mas também vamos combinar, hein, amigos? Vocês que não viram o jogo todo, a gente vai começar a elucidar e contar o que foi esse 0 Palmeiras, 0 Botafogo, uma grande mentira, porque durante os 90 minutos o que teve de correria e boas oportunidades criadas foi piada, coisa de cinema. Então, Pedro Moreno, agora sim, definitivo aqui no nosso Sport TV News, eu já te pergunto, jogo de estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro 2025, campeão e vice do ano passado, foi um jogo que entregou, exceto gols, mas entregou tudo que se esperava, né? Vontade dos dois lados, time surpreendendo, o Botafogo mostrando uma postura que a gente não estava contando tanto que fosse aparecer já nesse primeiro momento do Renato Paiva. Foi um bom jogo, apesar do 0-0, ou eu estou errado em pensar assim? Não. Foi um ótimo jogo, sim. Um jogo à altura do que as duas equipes vêm protagonizando nas últimas temporadas. O futebol brasileiro, né? Não só em Campeonato Brasileiro, mas em mata-mata de Libertadores também, mais recentemente. Agora, um resultado que acho que o Botafogo lamenta muito mais do que o Palmeiras, porque hoje a melhor equipe em campo foi o Botafogo. Se tivesse que ter um time vencedor hoje em campo, pelos melhores momentos, a galera ligada com a gente vai ver que o Botafogo, sobretudo no primeiro tempo, perdeu muitas oportunidades. No segundo tempo teve a chance que, para mim, é a melhor do jogo. Foi uma bola que o Savarino sai cara a cara com o Everton, acaba adiantando um pouco demais e perde ali uma grande oportunidade do Botafogo essa do Estevão. Sair na frente. O Estevão também acaba que... acho que o próprio grito, né? O Jader ressaltou ali o grito da torcida do Palmeiras com relação... mas que saudade de quando o Palmeiras jogava com vontade. Exatamente. Acho que isso já é mais ou menos a tônica do que é o sentimento do torcedor do Palmeiras no jogo de hoje. Olha esse lance. Um time que conseguiu várias oportunidades em que o Botafogo saía em contra-ataque, em superioridade numérica, em jogadas de 2 contra 1, de 3 contra 2. E o Botafogo teve uma dificuldade muito grande de conseguir matar o jogo, de conseguir... dava no primeiro tempo o Botafogo ter saído com a vantagem até de uns 2-0. Mais uma situação ali de 2 contra 1 e acaba a tomada de decisão do Savarino. Ele não faz o passe pro Arthur, acaba finalizando mais distante, o Everton faz a defesa. Então, o Botafogo no primeiro tempo teve muitas oportunidades de sair até com 2-0. No segundo tempo também, outras chances. E o Palmeiras, a gente viu, mais uma vez, um time muito restrito com relação à genialidade do Estevão. Um time que, quando a bola não passa pelos pés do Estevão, tem muita dificuldade. Outros jogadores que, em outros momentos, mais um contra-ataque do Botafogo. Essa jogada. Olha a bola que o Savarino recebe, ele dá o toque, o segundo toque acaba adiantando demais e aí o Everton acaba saindo para poder fazer a defesa. Então, e sempre, as jogadas com o Estevão pelo lado direito, quando não passa pelos pés dele, o Palmeiras tem muita dificuldade. Em outros momentos, jogadores fundamentais para essa equipe vitoriosa do Palmeiras nos últimos anos, como Rafael Veiga, principalmente, mas a gente vai lembrar Richard Rios também, o Piquerez, que retornou essa temporada, jogador também sempre muito importante, mas não está funcionando. Vitor Roque hoje também, mais uma vez, não conseguiu ser esse ponto de desequilíbrio, ou esse 9 que o torcedor do Palmeiras estava sonhando durante tanto tempo. Então, um jogaço, foi um excelente jogo para abertura de Campeonato Brasileiro, mas que, sem dúvidas, o torcedor do Botafogo lamenta muito mais esse empate, embora seja um ponto fora de casa contra o Palmeiras, e apesar do Palmeiras não estar bem, a gente sempre imagina essa grande chance do Flaco. Essa do final do jogo, a gente até conversava, né? No camarim a gente estava vendo o jogo e conversando isso. O Palmeiras é aquele tipo daquele time que você tem que matar. Não pode deixar, não pode dar mole, porque numa situação dessa, e aí quando o Flaco recebe essa bola cara a cara, o que todo mundo pensa, vai acontecer. De novo. Mas até o Flaco também desperdiça uma grande oportunidade, ou seja, o Palmeiras poderia ter saído com a vitória no jogo de hoje também, mas se a gente for pegar volume de jogo, se a gente for pegar desempenho, o Botafogo foi melhor. E aí, de maneira, na minha visão, surpreendente. Eu fiz o amistoso do Botafogo com o Novo Horizontino na semana passada no Engenhão, e assim, embora o Botafogo tenha tido uma boa vitória, mas ainda assim ficou claro ali que tinham muitos ajustes para fazer. Confesso que quando saiu a escalação, que eu vi o Patrick de Paula como titular, como 10, eu dei uma torcida de nariz. Porque naquela situação, contra o Novo Horizontino, ele foi utilizado como camisa 10, mas porque o Savarino estava servindo a seleção venezuelana, não estava à disposição.
Então fazia, de certa forma, sentido. Pro jogo de hoje, não. Pro jogo de hoje, o Renato Paiva tinha o Savarino e optou ainda assim pro Patrick, que naquela oportunidade fez 2 gols. Ele optou por utilizar o Patrick como meia e abrir o Savarino pelo lado esquerdo. Confesso que não é a melhor posição que eu gosto de ver o Savarino. Acho que o Savarino, ele como meia mais central, obviamente, com liberdade para poder se movimentar pelos lados, acho que foi o motivo de desequilíbrio também do Botafogo na temporada passada. Mas pelo jogo de hoje deu para ver que funcionou bem. O Botafogo, assim, teve muito mais volume do que o Palmeiras. Não, e até dá para dizer que surpreendeu em dado momento, porque o Palmeiras não conseguia jogar. O Botafogo deixava a bola ali com o Palmeiras naquela região meio morta ali do meio de campo. O Palmeiras ficava procurando para onde ir, acabava sempre do mesmo canto, né? Jogando ali pro Estevão. Só que a marcação estava muito forte em cima dele. Sim. Ou a marcação, que ele passava de vez em quando, estava difícil, mas passava de vez em quando. E a cobertura vinha muito forte. O Botafogo sempre em contra-ataques bem fortes e bem potentes. Mas quem vai ajudar a contar a história desse jogo pra gente é quem tá lá no Allianz Parque. Então, o Jader Rocha, o PC e o Fernando Praz já estão aparecendo aqui na tela com a gente. Vão contar um pouquinho desse 0-0, um dos mais mentirosos desse ano de 2025. Tudo bem, amigos? Boa tarde. Veloso, um abraço para você mais uma vez, Pedro, galera que está acompanhando o Sport TV News. De fato, né, não faltaram oportunidades para os dois times, e oportunidades bem claras, bem reais. A gente estava ouvindo vocês aí com essa análise inicial de Palmeiras e Botafogo nesse 0-0. Ele foi mentiroso. Os dois times, claro, nesse início de trajetória, procurando ajustes, novidades nos elencos, enfim. Mas eu quero ouvir aqui do PC e do Praz o que dá para se extrair do empate em 0-0, do que ele leva, né, para essas duas equipes, não só para o Campeonato Brasileiro, mas para a sequência aí, pensando também na Libertadores. Hein, meus amigos? Salve, Jader, Praz, Veloso, Pedro, quem nos acompanha. Entendo que nesse primeiro jogo, o Botafogo deixou melhores sinalizações do que o Palmeiras. O Botafogo que se viu, é sempre bom lembrar, foi o primeiro jogo oficial sob a direção do Renato Paiva. Se viu ali sinais, ele não vai dilapidar o legado do Arthur Jorge, e isso é acertado. E a equipe não tivesse problemas de acabamento, né, Praz? Poderia ter construído a vitória. Do outro lado, a gente conversava aqui, o Palmeiras deixa muitos sinais de atenção, né, Praz? Falando em resultado, eu acho que é óbvio que é o melhor resultado do Botafogo, né? Fora de casa, contra o Palmeiras. Mas o Botafogo sai com um sinal positivo em termos de atuação também, se for comparar com o Palmeiras. Eu acho que a proposta do Botafogo se sobrepôs a do Palmeiras. Agora a gente vai entender o que o Abel vai tentar para reverter essa fase menos boa do Palmeiras. Já que assim, o jogador muitas vezes não resolve, ele tem que tentar algumas mudanças táticas. Eu acho que é isso que o Abel pode tentar. E em relação ao Botafogo, a gente vai entender se é pontual a questão do Patrick de Paula, né, jogando ali mais avançado, ou se vai ser uma rotina, né? Pode ter sido pontual por um jogo fora de casa contra o Palmeiras, né? Mas é um início de trabalho do Paiva, então a gente vai ter que esperar mais tempo para poder tirar uma conclusão. Hoje o resultado ele também passa muito por conta dessas situações que vocês explicaram, esse início de trabalho, esses ajustes iniciais que vão ocorrendo do lado do Botafogo, e um Abel que ainda está tentando botar a melhor formação que ele tem nas mãos. Sim. Com as novidades que ele tem no elenco também. Exato. Agora eu acho que faltou hoje ao Abel, isso ficou evidenciado e foi até observado pelo Praz durante a transmissão. Quando ele tira o Maicon, Murilo e mais o Veiga, ele não altera o conceito da equipe. E talvez seja um instante dele fazer uma reflexão sobre a necessidade de alterar o conceito dessa equipe. Pelo lado do Botafogo, aquela estrutura do ano passado está mantida com as saídas insubstituíveis. Isso não existe como alguém vai substituir o Luiz Henrique pela direita e o Almada pela esquerda, como no Palmeiras ninguém vai substituir o Estevão. Mas a estrutura foi mantida, o toque de bola, e por isso até viu-se uma equipe, o Botafogo, mais segura e produtiva do que o Palmeiras.
O PC, e quando a gente fala em buscar alternativas do Abel, não é que a gente está sendo oportunista por causa do resultado, né? Não, é performance, né? O Palmeiras não está performando. É. E o Abel já fez isso outras vezes, né? O Abel já jogou com 3 zagueiros, já tirou, então ele já construiu outros modelos. E assim, a gente nota a dificuldade e o trabalho que ele vai ter, porque o Evangelista chegou semana passada e já jogou. Já estreou já hoje, começou a titular. Então assim, o Paulinho vai estrear, então o Abel vai moldar esse time de novo. E a minha curiosidade é saber de que maneira ele vai moldar, se ele vai ter uma variação tática ou se ele vai tentar, com essa mesma proposta de jogo, com esse mesmo plano tático, só encaixar os jogadores. Chama a atenção o fato de que o Palmeiras completou hoje 3 partidas sem marcar um mísero gol, né? Isso é uma coisa que incomoda o Abel, porque o Abel, inclusive em suas coletivas, e daqui a pouco certamente nós a exibiremos, sempre usa a palavra eficácia. E a equipe está sem eficácia e está com uma produção ofensiva muito baixa. Nos 2 jogos com o Corinthians, a produção ofensiva do Palmeiras foi baixa. E hoje, é claro que no final do segundo tempo ali, teve uma oportunidade com o Flaco, o John defendeu, mas a produção ofensiva do Palmeiras voltou a ser baixa. E vem aí o desafio de Libertadores, com viagem, com pouco tempo para treinar, é meio que trocar o pneu com o carro andando. Assim, eu entendo que essa primeira fase de Libertadores, em termos comparativos, o Campeonato Brasileiro é mais difícil. Então a exigência é maior no Campeonato Brasileiro. Óbvio que tem deslocamento, alguns times têm altitude, mas eu acho que a Libertadores, essa primeira fase, para a maioria dos times brasileiros, normalmente é tranquila, né? O Campeonato Brasileiro já não. E tu patinar no começo do campeonato com o nível que tá, pode sofrer lá na frente, né? Pode ser fatal lá na frente. E talvez até pela característica do calendário esse ano, não é? Com o Brasileirão parando ali na metade do ano, a gente já vai ter uma sinalização até lá, 10, 11 rodadas, de onde esses times vão estar, né? O bloco de cima, na metade, brigando para não cair. E tem uma coisa, Jader, a gente tem muitos times que vão se desenhar aí, favoritos ou não, e a gente tem 4 que não vão ter esse 1 mês de paragem para treinar, para se reestruturar, para de repente para dar um descanso. Eles vão estar num super mundial. Então esses 4, eles têm mais essa situação que não é ruim, óbvio, porque estão no super mundial, mas é um fator dificultante. Internacional e Galo agradecem. Quando chegar o Mundial, o Internacional e o Galo vão agradecer. Também cotados favoritos, né, para essa edição do Campeonato Brasileiro. Fato é, Veloso e Pedro Moreno, e quem está acompanhando o News aqui, a maratona começou e agora quem tiver garrafa para vender, lá no final do ano vai poder festejar, né? É uma situação complicada, né? O Palmeiras está vivendo um ano diferente por conta de uma reformulação que está sendo feita no elenco. Vai perder seu jogador importante, né? O mais importante no momento, que é o Estevão, após o Mundial. E já sabe que não vai poder contar com o seu treinador para a próxima temporada. O Abel anunciou, mais uma vez, mas dessa vez parece definitiva, que vai ser o último ano dele no Brasil. O quanto que isso pode causar de dificuldade também para o trabalho funcionar ali, para botar a ideia na cabeça dos jogadores. Não sei, eu nunca vivi o ambiente de vestiário como os jogadores do Palmeiras, talvez como o Praz tenha vivido ali, mas é uma situação muito diferente que a gente vê no futebol brasileiro hoje, né? Eu não lembro de outro ano que um clube tenha começado sabendo que no final da temporada já é certo de perder o treinador. Veloso, por outro lado, aconteceu sempre, na né? A gente seleção. acabou de ver, mas digo, já sabendo Veloso. assim, não, né? Mas, por outro lado, assim, também o Palmeiras vem de investimentos recordes uma temporada atrás da outra. Talvez o Abel nunca tenha tido tanta qualidade em termos de matéria-prima para poder montar o time. Mas vamos lá. O PC chamou lá também. Não, é só para ilustrar o que você acabou de dizer, que aconteceu isso na seleção brasileira. Em fevereiro, no programa Redação Sport TV, o Tite disse que quando terminasse a Copa, ele não continuaria na seleção. Tá dando no que tá dando, né, Veloso? Tem isso também. Mas aí o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras também, por outro lado, tem a obrigação de não repetir o mesmo erro que a CBF cometeu. Já tem ali um espelho, uma temporada inteira para ter. E assim, pelo que a gente vê no trabalho do Abel, o Abel, ele deixa um legado em termos de organização, em termos de estrutura, o que é o Palmeiras hoje. Então, assim, o trabalho da diretoria do Palmeiras a partir de agora é, ao longo dessa temporada, conseguir buscar um treinador que converse ali com as mesmas ideias do Abel, mas que principalmente que dê sequência a esse legado fantástico que o treinador português deixou no Palmeiras. Exatamente. Ou vai deixar, né? Já que ainda tem uma temporada em curso. Ainda tem tem uns 8 meses ainda aí para o pessoal aproveitar o Abel Ferreira à frente do Palmeiras. É isso, torcedor palmeirense. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, para mais vídeos do nosso Verdão, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!